Com o início do Brasileirão que a gente ama, é claro, tá surgindo uma dúvida agora logo no início. Quais são os times que serão destaque? Quais são os candidatos ao título? Quais devem brigar pela Libertadores? Quais devem ir à Sul-Americana? E entre também estes todos, quem deve ser rebaixado? A gente já se pergunta tudo isso agora. Para bater um papo aqui comigo no estúdio, eu recebo novamente o Djalma Colla, jornalista, nosso convidado especial aqui no nosso Esporte Record. Djalma, boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Josi. Novamente um prazer estar aqui na Record TV e para comentarmos um assunto tão legal, tão bacana, que é Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, um dos mais importantes que nós temos também, depois do Campeonato Paulista. Bom, os dois agora correm juntos. Mas hoje a gente vai falar especialmente do Campeonato Brasileiro. E a gente preparou aqui, você preparou pra gente? Temos aqui uma primeira arte que a gente vai soltar para o nosso público de casa, para você bater um papo aqui comigo. Temos aqui alguns candidatos ao título. Pode voltar lá, gente. Volta lá na primeira arte, para o Djalma comentar aqui comigo, porque o São Paulo já começou com vitória. Surpreendeu muita gente. Eu já tô feliz. Eu já tô feliz já. Já começamos com o pé direito. Temos já, gente, pra gente poder colocar aqui na tela? Pro Djalma bater um papo aqui com a gente. Vamos falar então do São Paulo primeiro, para você comentar esse jogo em cima do Flamengo, que é uma grande equipe também. O que motivou aí essa vitória do São Paulo? Porque a gente sabe que o São Paulo também veio meio capenga nos últimos campeonatos que participou. Digamos, Josi, que essa vitória resgata um pouco do São Paulo, porque todo torcedor tricolor está muito apavorado no sentido da equipe ter começado mal, no Campeonato Paulista corre risco de rebaixamento. Eu vejo o São Paulino fazendo contas, que a equipe tem que ganhar do Santos, depois tem que somar pontos nas últimas rodadas, pega a Ponte Preta, que de repente pode estar rebaixada na última, mas enfim, a vitória de ontem serviu para um alento. Tanto é que ela foi diante do Flamengo, não foi qualquer vitória, e de virada ainda. E olha só, um dos destaques da equipe do São Paulo é muito conhecido nosso, o Danielzinho, que saiu do Mirassol, está sendo um dos grandes jogadores do São Paulo nesse início de temporada, o chamado motorzinho de meio campo, porque o meio campo é que faz com a equipe ande, e ele ajudou e contribuiu muito para esse momento. Inclusive fez gol ontem nessa vitória tricolor. E o Corinthians e o Timão, Djalma? O Corinthians, ao contrário do São Paulo, ele começou bem o jogo, mas terminou mal. Fez 1-0, deixou o torcedor feliz com aquele primeiro tempo, a equipe tocando rapidamente, o Memphis voltou à equipe titular nesse jogo de ontem à noite, só que de repente o Bahia tomou conta da partida, virou o jogo e o Corinthians não conseguiu reagir na segunda etapa. Mérito dos baianos, do treinador Rogério Ceni, que soma os 3 pontos, já vence na estreia, coisa fundamental para quem quer fazer uma grande campanha nesse campeonato corrido. E o Santos também, o Peixe também não foi muito bem, deixou a desejar. E muito, porque o Santos começou perdendo, ele teve o trabalho de virar o jogo, aí se esperava que a equipe do Santos pudesse segurar o marcador, mesmo sendo fora de casa, só que a Chapecoense, que está voltando ao cenário da Série A, ela conseguiu uma vitória diante dos seus torcedores por 4-2, jogando muito bem. Alguns atletas que estão ganhando destaque agora na equipe da Chape, eles foram muito bem nessa partida de ontem, e o Santos já deixa o torcedor preocupado. Não está bem no Paulistão e já começa mal no Brasileirão, mesmo sem Neymar, sem Gabigol, as grandes estrelas da companhia. Eu ia perguntar isso para você, porque há ainda uma grande expectativa do torcedor santista é ver o Neymar jogar. A gente não sabe quando ele volta. Você acredita que para os próximos meses a gente tem o Neymar? E com a chegada do Gabigol, como que fica também o Santos a partir de agora? É um time de estrelas, como a gente viu, mas será que basta só isso para ganhar um campeonato? O Neymar é uma incógnita, não só para nós, torcedores, como também para dirigentes, para a comissão técnica, porque se espera que o Neymar possa atuar, e atuar em grande nível, até para, quem sabe, defender a seleção brasileira numa Copa do Mundo, já que muita gente está aguardando isso, só que primeiramente ele tem que entrar em campo pelo Santos.
ajudar o Santos, como ele ajudou no final do ano no Campeonato Brasileiro, evitando com que a equipe fosse rebaixada. E agora, novamente, fica essa expectativa dele entrar de novo na equipe santista. E já é uma temporada, como você falou, um campeonato muito corrido, muito movimentado. A gente fala de Paulista, de repente já está falando de Campeonato Brasileiro, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E os torcedores não têm lá muito tempo para esperar o Neymar voltar. Por isso que ele também tem que acelerar alguns processos para, de novo, aí defender as cores do peixe. É até um problema para esses técnicos também, eu estou falando todos, não só das grandes equipes, porque aí a gente foca no Paulista, a gente foca no Brasileirão, como que faz? Tem que andar bem nos dois. Tem, e eu vou falar de um outro detalhe, no final de semana tem Flamengo e Corinthians pela Supercopa. É um dos motivos, de repente, que ontem o Corinthians, no segundo tempo, fez diversas alterações. O Flamengo contra o São Paulo também muita gente abordou isso, porque o Flamengo não está começando bem a temporada, está mal no Carioca, já perdeu ontem. Eu acredito que os dois, Josi, estão com o pensamento no fim de semana, porque, querendo ou não, é um jogo só, mas vale um título, o da Supercopa do Brasil. Então, Corinthians e Flamengo ainda têm, digamos, essa desculpa para ontem não ter tido um resultado positivo. Agora, os demais, aqueles que perderam ontem, eu tenho certeza que já vão ligar o sinal de alerta, e um deles é a equipe santista. E o Palmeiras? Fala pra gente. O Palmeiras, no caso, a gente nota o seguinte, a equipe começou ontem com um empate diante do Atlético, mas é um jogo difícil. Jogar em Minas Gerais não é fácil para ninguém. Então, o Atlético começou bem, o Palmeiras depois teve alguns momentos importantes no jogo, conseguiu empatar, porque o Atlético teve uma virada no meio da partida, só que no final o empate acredito que esteve de bom tamanho para as duas equipes. Pelo fato de começo de temporada, os dois treinadores ainda fazendo diversas observações, não tem ainda um time totalmente titular. A gente sabe que o Palmeiras contratou alguns jogadores, o Atlético a mesma coisa, então o empate esteve de bom tamanho. Melhor para o Palmeiras porque o jogo foi fora de casa, então ele não vai a Belo Horizonte de novo enfrentar o Atlético. Então isso tem que ser levado em consideração nesse momento de início das equipes. É que a torcida faz uma pressão gigantesca e isso acaba abalando aí o emocional dos jogadores também, essa pressão toda. Vamos lá, porque agora sim, já temos aqui, fizemos uma arte. Volta lá, gente, na outra, dos candidatos isso ao derruba título. comentarista, viu, Josi? Aqui ninguém derruba a gente. Não, eu digo de fazer as previsões. Não tem problema, não tem problema, porque depois no final a gente quer saber se você estava certo ou não. Eu tenho alguns palpites também. Temos aqui alguns candidatos ao título, mas vamos lá. Temos dois aqui que não começaram tão bem já, mas todo início também, a gente sabe que a gente não pode muito contar com isso, porque jogo, campeonato muda a todo momento, as equipes mudam também, vão evoluindo. Temos aqui alguns supostos candidatos ao título. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Conta pra gente também. Bom, Palmeiras e Flamengo eu nem preciso dizer, pelos investimentos, pela força dos elencos, o ano passado ambos lutaram até o final pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo conquistou, além do Brasileirão, a Libertadores. E o Flamengo continua investindo, continua trazendo grandes nomes. O Paquetá é o último deles, o atleta mais caro da história do futebol brasileiro num retorno da Europa para cá. Então nem preciso dizer que o Flamengo é um dos apontados. O Palmeiras pela força do elenco e o Cruzeiro também pelos investimentos. Mas o Cruzeiro tem algo semelhante com o Flamengo no início de ano. Começou mal a temporada, não está bem no Campeonato Mineiro, no Brasileirão a gente vai aguardar esse início também. E lá temos o técnico Tite, que assumiu recentemente. E o Tite tem todo um know-how, é um treinador vencedor. Então a expectativa do Cruzeiro, além dos investimentos, é na aposta do novo técnico para poder chegar entre os melhores. Então nós apontamos os três pelos investimentos e pela força que essas três equipes têm ainda no cenário brasileiro. Eu senti falta de Fluminense, não? O Fluminense, pode ver que eu coloquei na situação de baixo aqui, que briga por Libertadores. Eu tô aqui para discordar. Não, mas tá certa. O Fluminense, Josi, é uma equipe que no ano passado ela foi tão bem no Mundial de Clubes, ninguém esperava o Fluminense ser o principal time do Brasil, porque todo mundo falava a mesma coisa. Flamengo e Palmeiras que vão chegar mais longe, mas foi o Fluminense que chegou. E é um time que também tem muitos jogadores veteranos. O Fluminense está se acertando em alguns detalhes, mas é uma equipe muito competitiva. Aqui eu coloquei no andar de baixo, mas é um time que, dependendo da conjuntura do campeonato, porque o Brasileirão é um torneio traiçoeiro. Muita gente pode dizer, mas tem 38 rodadas pela frente, foi apenas uma.
Tudo pode mudar, né? É o que eu disse, tudo muda a cada rodada. Quando você começa bem, Josi, quando você começa bem, engata 3, 4, 5 vitórias, você já larga na frente e isso faz toda a diferença, porque o time ganha confiança, os adversários é que tem que correr atrás de você e, obviamente, as coisas começam a se encaixar. Então, esse começo de competição, ele vai ser muito determinante. O Fluminense é uma dessas apostas que deve fazer uma grande campanha pelo elenco que tem. Temos aqui briga pela Libertadores, temos Atlético, temos o Corinthians, temos o Fluminense e temos o nosso Mirassol. O Mirassol empolgou muito no ano passado. E é uma equipe que mudou bastante, até comentei na semana passada que a equipe precisava de uma reação. Já teve a reação positiva contra o São Bernardo. Então a equipe já ganha o entusiasmo. Estreia hoje contra o Vasco, expectativa também de um grande jogo, que a equipe possa atuar bem e vencer dentro de casa. O Mirassol, o que a gente precisa analisar durante o ano é que ele vai ter um calendário diferente da temporada passada. Por isso que eu ainda acredito que esse grupo do Mirassol deva receber novos jogadores, pensando em Libertadores, pensando no Campeonato Brasileiro e em outras competições. Eu coloquei aqui numa situação positiva porque o Mirassol vai muito bem em casa. É um time que não perde no Maião há muito tempo. Então, ele vai utilizar esse fator casa para poder fazer grandes campanhas. Fora aquilo que você consegue beliscar, é importante, digamos, é lucro. Então, eu aposto muito no fator casa para o Mirassol de novo fazer uma excelente campanha e, por que não, figurar entre os melhores do Brasil novamente. Esse fator casa também pesa muito por conta do apoio hoje da torcida do Mirassol, do Leão? A torcida não só de Mirassol, mas da região abraçou o time do Mirassol. Até pela carência de não termos aí grandes times na região disputando competições gigantes, o Mirassol teve isso. Além do seu torcedor, aquele que já é fanático pelo Leão há muito tempo, ele está ganhando novos adeptos, novos torcedores. Isso faz com que a equipe tenha públicos melhores, que os torcedores, como você frisou aí anteriormente, já tenha a compra do seu carnê antecipado, porque sabe que o time tem um calendário o ano todo com diversos jogos bons, e isso faz com que a torcida ela vá ao estádio, ela apoie o time e, junto com o elenco, o próprio treinador Guanais, que é especialista nisso, eles conseguem incorporar esse espírito positivo e faz com que a equipe muitas vezes até se supere dentro de campo para conquistar bons resultados. Ó, eu vou guardar esse gráfico que no final do campeonato eu vou te cobrar. Tem que cobrar sim. Pro próximo, já pensou se dá São Paulo? Briga pela Sul-Americana, temos aqui vários. E aí fala um pouco pra gente aqui, Djalma, desse contexto todo, desses times que você destacou. Bom, são times, por exemplo, os dois paulistas aqui, o Santos e o São Paulo, são times grandes de camisa, só que eles passam por turbulência. Se eles não acertarem isso fora de campo, pode influenciar bastante dentro de campo. Então eu considerei campanhas intermediárias. O Red Bull Bragantino é um time que de repente passa a ser incógnita. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Então é um time também que precisa se acertar, porque geralmente trabalha com jogadores jovens. E os outros todos são times de camisa. Só que em alguns momentos do ano, eles também passaram por situações delicadas. O Vasco da Gama chegou em uma final de Copa do Brasil, mas teve uma das defesas mais vazadas no Brasileirão. O Botafogo, mesmo sendo SAF, ele passa por uma crise interna. Perde muitos jogadores, não consegue manter uma base. E isso, para você disputar um campeonato, ficar trocando toda hora de jogador, acaba sendo um problema. Os dois gaúchos, o ano passado eles também viveram momentos delicados. Então não dá para cravar nem apostar que esse ano eles vão fazer algo tão diferente da última temporada. E o Bahia começou bem ontem diante do Corinthians, tem um trabalho sólido do Rogério Ceni, tem um investidor muito forte que é o Grupo City, só que fica naquela história, né? Também com muitos jogadores jovens, eles podem sentir algumas partidas decisivas, como sentiram no ano passado na Libertadores, quando precisou de algo mais decisivo, e também na Copa do Brasil. Por isso que eu aposto que o Bahia, mesmo com esses investimentos, possa fazer uma campanha intermediária. Temos o Z4 também. Conta pra gente melhor sobre isso. O Z4 eu apontei os caçulas, né, os times que estão subindo agora para a Série A. Você falou que o Coritiba já começou mal, a Chapecoense conseguiu ganhar do Santos, o Atlético Paranaense tem uma vitória incrível fora de casa contra o Internacional e o Remo perdeu para o Vitória. E esses times, até pelo investimento menor e pela dificuldade que eles vão ter durante a competição, eu apostei eles aí para estar lutando contra o rebaixamento. Óbvio que podemos ter alguma surpresa, algum deles ficar numa condição melhor durante o campeonato. Só que a tendência é que eles lutem até o fim para se manter. E o time do Remo tem um problema a mais. Você viajar do norte
para todo o Brasil, o desgaste imagine físico a ida também. e volta. Então, o time do Remo, ele vai sentir muito isso. Eu fiquei muito feliz com a vinda do Remo para a Série A, porque há muito tempo a gente não tinha um time daquela região disputando a Série A. Então, acredito que pela empolgação, lá eles utilizam muito bem o fator campo. Então, acredito que jogar com o Remo lá em Belém vai ser difícil. Só que o Remo precisa também de somar alguns pontos fora de casa. E ontem já começou perdendo para o Vitória, que, digamos, é um concorrente direto. Temos mais, gente? Temos mais? Ou foram alguns que nós preparamos aqui? Djalma, é um grande campeonato, nós sabemos disso. Você acabou de falar aqui pela sua experiência também. A gente está logo no início, mas estamos acompanhando hoje. A gente vai fazer a cobertura completa da estreia do Mirassol no Brasileirão. Para amanhã a gente comentar tudo, saber como foi, expectativa dos torcedores também. Hoje será um grande jogo no Maião, a torcida vai prestigiar. Como eu disse, quem ainda não tem o ingresso pode correr atrás, pode garantir lá a sua vaga para fazer aquele peso, para dar aquela força total, porque mesmo estando no início, é o pontapé inicial aí para conquistar aí, para brigar também, para chegar lá próximo, se não ao título também. Ô, Josi, aquela questão, campeonato de pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro, 38 decisões. Então não adianta você ficar deixando para depois, deixar para depois, meu time vai reagir lá na frente, faltam tantas rodadas para acabar. Por isso, o primeiro jogo e o 38º, eles valem a mesma coisa. Por isso que para o Mirassol estrear bem, traz aquilo que eu falei, confiança, a torcida também vai ficar mais motivada e serve para a equipe associar isso a outras competições que tem pela frente. No caso, a gente já falou bastante aí de Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores, mas foi através do Brasileirão que o Mirassol se tornou a grande sensação do futebol brasileiro ano passado. O que te surpreendeu nessa primeira rodada? A gente falou do São Paulo, mas teve algo mais que te deixou surpreso? Olha, digamos que foi a vitória da Chapecoense diante do Santos. Tá certo que o Santos não vive um grande momento, mas a Chapecoense conseguiu fazer 4 gols. Não é comum isso, principalmente de um time que está retornando agora, com diversos jogadores jovens. Eu até vi uma matéria hoje pela manhã, Josi, que um dos destaques da Chapecoense estava disputando a Série B do Campeonato Gaúcho. Então, o time está buscando atletas que não tem tanto nome assim no cenário brasileiro. É um time também que não tem tantos recursos também, não é um time famoso, mas que vem brigando também. A Chapecoense teve aquele momento de glória, infelizmente aconteceu tudo aquilo que a gente já falou, aquela tragédia aérea que mudou muito do cenário e da história do time. Então a Chapecoense está tentando novamente se resgatar, se reerguer. E quem sabe esse ano, através dessa montagem desse time com atletas jovens, atletas que não são tão conhecidos assim, o time possa surpreender. E um fator casa de novo, a Chapecoense é forte jogando lá em Chapecó. Então acredito que eles também vão se apegar a isso para somar os resultados. Djalma, obrigada, amigo, pela sua participação aqui no nosso Esporte Record. Logo, logo, o Djalma retorna aqui com a gente para falar mais de Brasileirão e de Paulistão. Obrigada, amigo. Obrigado, Júlio. Obrigada mais uma vez. Volte sempre.